Comunicando. Estamos de volta. Dentre as várias palestras da CDL 2010, uma especificamente tratou de um tema que se coloca como um desafio no mundo moderno, a inovação. A consultora de marketing Beth Furtado falou sobre as tendências do mercado e o que os consumidores modernos esperam das empresas. Pode rodar. E uma das participantes da CDL 2010 é a Beth Furtado, que está aqui com a gente. Tudo bem, Beth? Tudo bem. Ela é consultora de marketing e deu hoje a palestra de As Tendências do Comportamento do Consumidor e Varejo. Ela se destaca no mercado por ser sócia-diretora da Alia, consultoria em marketing, atuando há mais de 20 anos nas áreas de marketing e comunicação e sendo autora de livros como Singularidades no Varejo, Horizontes de Consumo e Desejos Contemporâneos. Beth, fala pra gente um pouco dessa sua palestra hoje aqui em Teresina. Foram essencialmente dois temas. Um deles é sobre o comportamento humano, as transformações da sociedade, as coisas que estão acontecendo na sociedade brasileira e que inspiram outras possibilidades, seja de comunicação, de produtos, de serviços, de formatos varejistas, de negócios. Então, um pouco dessa apresentação foi sobre justamente o comportamento humano, as transformações e as oportunidades que aí residem. E o outro tema abordado foi inovação. E aí foram falados diversos exemplos de empresas que inovaram em produtos, em serviços, em negócios, em formatos varejistas, né, em alternativas diferentes e inovaram porque perceberam, diagnosticaram e anteciparam essas transformações do consumidor. Então, esses dois temas estão extremamente interligados. Não é inovar por inovar, isso é um campo da arte, né? A inovação pela inovação não é o campo do consumo ou o universo comercial, mas é o campo da arte. Mas o nosso tema aqui era mais pragmático. Então, por que inovar? Justamente porque as pessoas estão mudando. A gente tem muitos segmentos excluídos da sociedade brasileira, e não estou falando de classe C, de classe D, eu estou falando de uma série de perfis de consumidores que a gente ainda não vê, não percebe, não se dá conta, como é o caso da terceira idade, que cria inúmeras oportunidades. Em 2020, segundo as projeções do IBGE, nós vamos ter 54 milhões de pessoas acima de 50 anos. Quer dizer, é um grupo bastante relevante para a gente ignorá-lo, para a gente não contemplá-lo, seja com produtos. Eu dou exemplo, fazem 6 meses que foi lançada a primeira coleção, a primeira linha de produtos cosméticos para peles acima de 60 anos. Nós não tínhamos. Então, as pessoas acima dessa idade, elas recorriam a produtos que não eram adequados ao seu estilo de pele. Você sabe que com o envelhecimento a gente precisa de uma hidratação muito mais importante. E não tinham por quê? Porque o segmento do setor cosmético não tinha se dado conta dessa falta. E como esse setor, muitos outros não se deram conta. Então nós temos aí muitas oportunidades que podem ser compreendidas, muitos negócios que podem ser gerados se as pessoas identificarem esses excluídos, né? E um exemplo desse, que você até disse na palestra também, foi o da TAEC, justamente do Pão de Açúcar, que foi um público-alvo diferenciado. Como é que você acha da implantação? É um case de sucesso? O que é que você fala a respeito desse material? O trabalho de marcas próprias do Brasil, ele tem passado por muito desenvolvimento, né? muito trabalho, muita inovação. Porque primeiro o universo de marcas próprias brasileiro, ele ficou naquela oferta de baixo valor, né? Baixo valor e baixo preço, né? E esse foi o primeiro estágio que a gente teve aqui de marcas próprias. Até que o Brasil se deu conta de que a marca própria do varejista, ela tem possibilidades imensas muito além de ser um produto de baixo valor. Ele carrega o DNA do varejista e o Grupo Pão de Açúcar, quando concebeu a TAEC, de fato pensou numa marca transversal que atuasse nas suas mais diversas bandeiras e que trouxesse um valor, que trouxesse uma diferenciação, não fosse apenas um formato de marca própria barata e de baixo valor, e sim distinta, e eles anteciparam, eles decodificaram essa coisa da sustentabilidade como um valor importante, da saudabilidade. Então, todas as linhas de produtos que eles trabalham levam esse conceito em conta, né? Isso é um exemplo que serve para outras empresas, entendendo que o setor de marcas próprias ainda pode ser muito mais desenvolvido no Brasil em diferentes segmentos. E essa questão, como vocês das marcas próprias e até mesmo do comércio varejista, como eles podem fazer para identificar, inovar
com novas linhas ou até novos consumidores? Precisa estar em conexão com as pessoas, né? É o que eu falo, inovação é conexão com o seu tempo. Então, o varejista que deseja implementar novos projetos, ele precisa se conectar. E aí tem várias fontes, tem pesquisas, tem estudos de comportamento, tem os dados do IBGE, esse ano nós vamos ter o Censo 2010, que com certeza vai trazer muitas informações sobre a sociedade brasileira e nós vamos nos surpreender, né? No próprio IBGE tem diversas pesquisas, como a POF, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, que trazem comportamentos da população. E também sempre vale aquele conceito, né? O corpo a corpo com as pessoas, andar nas ruas, vê-las, olhar para elas, porque aí nós temos muita inspiração e a gente vai percebendo as coisas que às vezes não aparecem numa pesquisa. A classe C é uma das que vem se destacar muito nos últimos tempos. E ela, principalmente no comércio varejista, em outros segmentos. Quais são as suas dicas para quem queira trabalhar com esse tipo de público? A minha primeira dica é olhar para além da classe C. Eu acho que a gente não deve mais falar em grandes classes, mas em pequenas classes. Dentro de cada um desses grupos de classe C e classe D, existem subgrupos, existem subdivisões, que esse é o nosso desafio. Nos próximos 10 anos, eu tenho muita confiança, e acho que muitos brasileiros também, de que será uma década de muita prosperidade. Temos vários indicadores aí que mostram que será uma década de muita prosperidade. Eu acho que o desafio é olhar dentro da classe C, olhar dentro da classe B, ou mesmo a classe A, se esse for o seu público, e encontrar os subgrupos, esses subgrupos não atendidos, porque um dos problemas que nós temos do ponto de vista de sociedade é analisar a grande massa e não ver que temos desejos, pequenos comportamentos e movimentos que não estão em primeiro plano, que a gente não se dá conta, que a gente não percebe. Então esse é o desafio, olhar para além da classe C, ver que tem muito mais dentro desse grande grupo, desejos diferentes, estados de espíritos diferentes, e esse é o desafio do varejista da indústria na atualidade. E qual o principal veículo de anúncio desse varejista nos próximos anos? Esse modelo estilo bem Casas Bahia, aquele bem popular, aquele apresentador chamando, ele já está passado, tem que inovar em que aspecto? Acho que primeiro tem uma inovação que a gente não tem considerado na comunicação, é que as pessoas, elas não são só razão. O consumidor não compra apenas por causa do preço. Não existe um ser humano que seja razão integralmente. As pessoas são razão e emoção. Existe um preconceito, né, principalmente do varejo brasileiro, de achar que preço é a única mobilização das pessoas. E eles consideram, até os formatos varejistas são muito chatos, são muito desinteressantes, né? Abordam as pessoas com uma forma agressiva, chata, sem envolvimento. Isso é uma coisa muito brasileira. Quando você olha a comunicação do varejo global, você vê propostas muito interessantes que entendem que o cérebro é colaborativo. Eu não tomo nenhuma decisão racional sem envolver emoção. Isso não é minha opinião. Isso é fruto de pesquisa, estudos. A neurociência trouxe para a gente esses conhecimentos nos últimos anos e mostraram que se você tem um comprometimento na área do cérebro relativa à razão, você não consegue tomar uma decisão emocional e vice-versa. Então não existe, o cérebro colabora. Quando eu considero um aspecto racional para decidir, eu considero um aspecto emocional também. Então, o desejo, claro, de quem trabalha com comunicação é provocar o seu cliente, provocar a marca com a qual trabalha e trazer esses dados, né, para que a gente modifique isso e modifique um pouco do nosso intervalo comercial, que hoje é chatérrimo, né, sobre muitos aspectos, porque desconsidera o ser humano como um todo. Agora, a comunicação dos próximos anos é uma comunicação integrada, né, multimeios, multimídia, multiformatos. Esse é o período que nós estamos vivendo, porque essa é a característica também do consumidor plural. Então, eu não vou ter um meio preferencial, eu tenho um meio que é plural, como são as pessoas, né? E hoje, nesse meio varejista, a gente está vendo muitas fusões, como a do Pão de Açúcar, com as Casas Bahia, Ponto Frio, o Ricardo Eletro, que é um assunto bem atual, com a insinuante. O que você acha a respeito dessas fusões? E você acha que vai ser uma tendência a partir de hoje? E se isso tem a agregar muito mais ao consumidor? Tem várias facetas nisso, isso é uma tendência que de fato vai aumentar. Nós não vemos que isso é global, essas uniões e fusões são globais.
De um lado, elas trazem aspectos interessantes para o consumidor, de outro lado, elas trazem desafios para o universo de consumo, para as próprias empresas envolvidas, e de um lado, elas criam um poder de escala monumental. No caso da Bahia e do Grupo Pão de Açúcar, eu costumo dizer que ali a gente teve a primeira formação, o primeiro ecossistema varejista brasileiro, que é um universo de negócios muito amplo, muito profundo. Isso não significa que o pequeno não tenha oportunidades. Ao contrário, eu acho que tem coisas que o grande não consegue fazer, porque ele é grande, é um grande petroleiro para mudar sua direção, vai levar muito mais tempo. Um pequeno operador local que conhece sua comunidade tem vantagem. Então, eu vejo que também, do ponto de vista do varejista, do empresário, ele olhar para isso não significa, de fato, que ele tenha limitações ou que ele não vai crescer, vai depender muito da abordagem que ele fizer. Agora, a gente vai conviver cada vez mais com esses grandes grupos corporativos e cada vez mais globais também. Beth, obrigada pela participação aqui. Obrigada. Muito sucesso. Obrigada.